Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Geometria. Meu nome é Rafael Lara e estarei com ele, o grande Gustavo Almeida, para a gente analisar aí todos os movimentos mais importantes do mercado. Já vai deixando aí no chat já os stickers que vocês querem que a gente fique de olho e também mandando já um boa tarde, quase boa noite para vocês. E aí, Guga, tudo bom? Como é que foi o fim de semana? Tudo jóia, maravilhoso, né? Nunca reclamo do final de semana. O bom de chegar segunda-feira é que tá sempre com energia alto astral, né? Não tem como se queixar, não tem como chegar a esse horário aqui e falar, puxa, tô cansado. Né? Que excelente. Tá chegando no final de semana, tem que estar sempre bem. Excelente, excelente. Então, grande Guga Almeida. E sabe quem também esteve muito bem hoje, ô Guga? A Bolsa de Valores, o Ibovespa aí, subiu 2% hoje, né? Mais de quase 2%, não, eu esqueci. Não, quase 3%, quase 3%. Quase 3%, né? Quase 3% aí, mas ficou nos 108 mil pontos, salvo engano, né? Se você puder analisar pra gente aí, por favor, essa Bolsa, esse Ibovespa, como é que ficou aí, meu? Vamos lá. Compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa olhar aqui o Ibovespa. E já iniciar o nosso raciocínio aqui, tá? Seguindo o mesmo pensamento que nós estávamos nos nossos últimos encontros aqui no programa Geometria. Ano de 2021, um grande ano de correção, tá? Quando a gente faz a projeção dessa segunda etapa de queda, que é uma segunda etapa de queda que, querendo ou não, nós estamos aí desde o início de junho, né? O dia 7 de junho, então já fazem 4 meses que a gente está nesse processo de correção, de queda, que vem se intensificando, né? Nossa bolsa aqui brasileira é a bolsa que menos, com a pior performance, vamos assim dizer, no ano de 2021, né? Porque não está tendo uma performance positiva, está tendo uma performance negativa. Então, essa movimentação ela se acelerou, né? A gente consegue perceber que a percepção de risco ela aumentou, uma vez que a volatilidade, né, vem aumentando ao longo dessa última etapa de correção. De fato, né, desde o dia ali no início de setembro, a gente começa a perceber, né, uma deterioração muito intensa política, o que gera sempre um desconforto na nossa bolsa brasileira, né, e querendo ou não, o tema político ele faz com que a nossa bolsa se distancie das outras bolsas no mundo. A gente olha aí S&P 500 fazendo novas máximas, Nasdaq, né, voltando a subir com uma certa intensidade, enfim, e a nossa bolsa aqui bem descontada, bem atrasada. O que nós temos aí não é nem no horizonte, né? Não é no retrovisor, no horizonte. Nós temos aí uma expectativa de que de Brasília pode vir algum tom positivo, de algum movimento que possa mostrar, né, um pouco mais de coerência, né, e uma narrativa meio que mais pacífica em relação a todo esse tema turbulento que a gente viu aí semana passada. A gente inicia essa semana, né, com esse tom aí em relação a superar o teto dos gastos, tá? Mas o que a gente enxergou aqui foi que o mercado ali perdeu os 112.200 pontos, aumentou a volatilidade, acelerou um processo de correção muito influenciado por participação, né, dos fundos multimercados que estão invertendo sua posição, fundos multimercados que historicamente eles não operam renda variável, não operam bolsa de valores, eles estavam fazendo ali um exercício muito forte, muito intenso em montar suas áreas, suas estruturas para negociar a bolsa de valores, né, tomaram posição no ano passado nesse mercado, né, se posicionaram nesse mercado, mas veio aí uma abertura na curva de juros, né? Os juros que no início do ano tinha um cenário, tinha um contexto, tinha uma expectativa, agora é completamente diferente. Nós já estamos aí nas expectativas do relatório Focus muito próximos a chegar aos 2 dígitos de juros novamente dentro do ano, né? Essa é a expectativa do mercado. Isso intensificou esse movimento de sair de bolsa de valores, sair da renda variável e se posicionar na renda fixa, gerou um movimento de estresse, gerou um movimento de sell-off muito intenso. Só que no radar, e é uma coisa que eu já estou falando desde a semana passada, está faltando um novo player se posicionar, né? Na minha opinião, o novo player hoje, nessa fotografia que nós estamos tendo no mercado, ele deveria ser, ele tende a ser, não é que deveria ser, ele tende a ser o investidor estrangeiro. Esse, por sinal, está muito bem posicionado no mercado futuro, está muito bem posicionado em índice futuro, está tomando posição, está comprado. E se por um acaso vier algum tom um pouco mais
ameno, né, em Brasília e um pouco mais de previsibilidade, resultados mais sólidos, como são as expectativas que se tinha, né, para o segundo semestre desse ano, resultado das nossas companhias mais fortes, mais sólidos, né, provavelmente nesses valores, nesses preços, a gente tem uma chance grande de entrar um fluxo positivo comprador para fazer a bolsa retomar um movimento de alta. Mas tem que ser esse player, né? Para mim, o player do momento é o investidor estrangeiro se posicionando no nosso mercado. Se isso não acontecer, bom, a gente vai ter um problema aí que é um problema, né, de fluxo, né, de intensidade de fluxo, porque o investidor pessoa física, quando a gente passa por um processo de 4 meses de correção, ele se sente desestimulado em tomar posição. Se tu for olhar todo o marketing que se tem hoje nas redes sociais, né, que tende a pegar, educar a pessoa física, poucos são os que estão falando de oportunidade de ações, né? Isso a gente via há 2, 3 meses atrás, né? A sua aproximação que vai dar a grande porrada na sua vida, não é assim que o pessoal faz o marketing todo, né? Pois é, agora está todo mundo quietinho, só se fala aí das criptomoedas, se fala aí dos criptoativos. Não, porque não é o que xinga tá minha criptomoeda não, hein, Guga? Não estou xingando, estou simplesmente dizendo que o mercado ele cria uma distorção que não ajuda muito a pessoa física, né? Não tô xingando, eu acho que é um ótimo instrumento, assim como qualquer outro instrumento que tem o seu momento de alta e vai ter seu momento de baixa, né? Mas o investidor ele tem que olhar para isso, né, para que possa de fato, né, construir as suas estratégias. E nesse patamar de preços que nós chegamos aí dos 102 mil pontos, né, me parece que deu um alívio de curto prazo, né? Eu acho que ninguém quer ser o primeiro a vender abaixo dos 100 mil pontos, né? Todo mundo começa a questionar, pô, ok, o mercado ele acionou um processo de stop muito forte. O mercado veio aqui para essa região de 102 mil pontos, não está naquele melhor dos mundos, né, para se tomar posição ainda, a volatilidade está alta, a percepção de risco está alta, né, mas assim como eu vinha falando para vocês há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que eu esperava uma diminuição da volatilidade, em algum momento nós vamos ver essa diminuição da volatilidade. Tomara que o mercado consiga ter fôlego para superar novamente os 112.200 pontos, que para mim ali é o grande divisor de águas, e começar a enxergar a volatilidade diminuir acima, né, desse patamar de preço, seria sensacional. Quando eu olho para a commodity, quando eu olho para a Petrobras, né, com toda essa notícia também que está se falando aí, o governo volta a olhar para a questão de privatização da Petrobras. Obviamente que vão ter pessoas que vão falar, poxa, olhar para a privatização agora, com eleições ano que vem, não vai acontecer. Uma turma vai falar, outra turma vai falar, opa, só por ter no radar, né, ou só o fato de ir direcionando para que possa acontecer, vai gerar um outro tipo de percepção, um outro tipo de fluxo, um outro tipo de movimento, enfim, né? Além disso, Vale corrigiu demais, né? Se tu pega Petro, Vale, tem muito espaço para poder andar. Petrobras espaço para ir para R$ 36,50, Vale espaço para voltar para R$ 90, R$ 95 reais. Então, se tu for olhar dessa maneira, somando com os bancos, que é que são os ativos, né, que o investidor estrangeiro gosta de se posicionar, a gente tem muito espaço aí para a nossa bolsa poder performar assim até o final do ano. Show de bola, então, Guga, aí toda a sua análise aí do Ibovespa, né, de como é que tá esse Ibovespa maluco aí. Bom, vamos trazer então aqui, ó, a pergunta aqui da galera já do chat. Aqui, ó, o Rafael Libório aqui perguntando se você pode analisar TASA 4, Taurus. Por favor, Guga. Posso sim. Da bala só um aí. Minutinho. TASA 4, que inclusive, gente, olha, tá chegando a temporada de balanços, você vai conferir tudo aqui na BMC News, inclusive em primeira mão, o pessoal da Taurus vindo aqui à BMC para falar os resultados desse terceiro trimestre. Será que foram bons? Será que não? Vamos ficar de olho aqui na BMC News, que aqui tem informação que gera valor, né, Guga? Com certeza. Vamos lá, TASA 4. O que está acontecendo aqui com Taurus? Tá? Ao meu ver, a gente tinha espaço para conseguir andar até R$ 25,80. Era o número que eu estava esperando. Tá? De fato, nós nos aproximamos daquela região. Acontece que o mercado ele passou por um processo de ajuste novamente bem intenso, bem forte, corrigindo 16%, quase 17% em 3 pregões. Tá? Isso é importante, tá? É uma oscilação forte, mostrando que a volatilidade de certa forma está alta. Tá? Ao meu ver, o preço ainda, né, em questão de momento, ainda não está 100% pronto para entrar novamente numa tendência e quem sabe buscar novas máximas históricas.
tá? Acho que todo mundo está aqui de olho, né, querendo assim, poxa, será que não tem espaço para uma nova máxima histórica? Eu me incomoda bastante toda essa movimentação que nós tivemos aqui do início deste ano, tá, até ali o período do final de abril. Tá? Eu acho que o mercado ele não conseguiu ganhar um novo patamar de preço e se manter acima desse patamar de preço. Vem oscilando, né? vem corrigindo, vem ajustando. Eu acho que o tamanho da correção ela não foi suficiente para, de fato, gerar uma janela de oportunidade para que o fluxo compense para pegar toda a movimentação de uma nova tendência forte e intensa de alta. Tá? Eu acredito que ainda está dentro de um ambiente de correção. Se tu falasse assim, Guga, tu tomaria posição hoje em Taurus, imaginando novas máximas históricas, né, e daqui a pouco uma condição para ir para um patamar muito alto? Ainda não. Tá? Eu acho que ainda tem um pouco mais de correção, de ajuste, que pode ser um movimento mais trancado, lateralizado, e assim que terminar isso, assim que terminar essa fase, aí sim eu me sinto tranquilo em buscar novamente um ponto de compra. Eu acredito que um movimento de alta, agora no curto prazo em Taurus, né, seria para, no máximo, ir buscar R$ 27,50, mas não conseguiria superar essa região. Show de bola, então, ô Guga. Vamos trazer aqui mais perguntas do nosso querido chat que eu amo tanto. O Felipe Nicásio perguntando sobre Gafisa GFSA3. Por favor, Guga. Gafisa, bom, acho que as construtoras, né, com toda essa mudança de percepção de juros, num curto prazo, elas acabam sofrendo. Né? Querendo ou não, juros mais altos, né, num primeiro momento, dificulta, né, a percepção do tipo, poxa, será que mais e mais pessoas irão pegar crédito imobiliário? Ou qual vai ser o impacto naquelas pessoas que já detêm um crédito imobiliário, né, com uma elevação de inflação, com uma elevação de juros, fica mais caro, né, para elas, quererem ou não, adquirirem, né, um novo empreendimento. Então, se a gente olha para esse primeiro movimento, tende a ser dessa maneira. Um segundo movimento também, né, um juro mais alto, também estimula com que se tenha mais financiamento, né, que as instituições financeiras queiram distribuir mais recurso, né, e acabem tomando mais risco. Ou seja, facilitando o crédito para um maior número de pessoas. Tende a acontecer isso ao longo do tempo. Tá? Obviamente que vão criar linhas de crédito, nomes de programas, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, né, com o decorrer do tempo. Agora, olhando para a Gafisa, tá, eu acredito que ela perdeu um time aqui para poder continuar a tendência de alta. Tá? E esse time que ela perdeu foi aqui no início de junho. Tá? E aí acionou todo um processo de correção um pouco mais intenso e eu quero entender até onde esse processo de correção ele pode chegar. Tá? Então deixa eu entender aqui a movimentação que nós tivemos de alta, ó, entender aqui a movimentação que nós tivemos de queda, essa movimentação veio até aqui um nível de correção de 70%, depois nós tivemos mais um período de alta em duas etapas, certo? O mercado não conseguiu avançar, não conseguiu trabalhar numa frequência maior, né, mais longa, que foi aquela frequência que nós estávamos aqui no início de janeiro, e aí entrou um grande processo de correção. O grande desafio era se manter acima dos R$ 3,15, não conseguiu, agora está caminhando para a região de R$ 2,00, podendo chegar até mesmo em R$ 1,70. Tá? Então ficar muito atentos aqui nessa região aqui dos R$ 2,00. Tá? Eu acho que a gente provavelmente ela vai demorar um pouco mais de tempo nesse nível de preço, e aí primeiro tem que ter aquela primeira resposta positiva rápida, intensa, de curto prazo, depois o mercado vai começar a diminuir a volatilidade, e aí sim nós podemos ter uma expectativa de que vai entrar numa tendência. O que dá para esperar? Que nessa região aqui em torno de R$ 2,00 possa surgir um repique, né, de Gafisa um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Pode sim acontecer isso. Tá? Um movimento como esse poderia ser algo que levaria Gafisa, quem sabe, a trabalhar novamente lá em 2,80, 2,90, até mesmo R$ 3,00. Tá? Então, ficar atento, porque um movimento nessa amplitude, né, poderia ser bem interessante. Então, o que dá para fazer? Né? Estrategicamente, eu acredito que está amassado o ativo, tá? Mas também a gente não pode ser o quê? Prepotente. Pô, a Gafisa pode continuar a movimentação de queda para R$ 1,70. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ter um critério claro para tomada de decisão.
certo? Eu não consigo enxergar ainda divergência, ok? Que se eu olho aqui para o meu Trix, ele está acima da média, mas não consigo enxergar divergência, não consigo enxergar cansaço na tendência, simplesmente foi uma pausa, tá? Eu não tenho aqui nada que me mostre assim, poxa, vai tranquilo, Gustavo, que a gente tem aqui num curto espaço de tempo, né? Mesmo que o mercado não vá agora, num segundo momento ele vai destravar o preço para cima muito forte. Eu não consigo enxergar isso ainda. Tá? Acho que daqui uma semana, por aí, pode ser que esse cenário ele esteja mais claro para mim. Perfeito, Guga. O Felipe Nicásio aqui perguntou se eu tinha pulado ele. Não, Felipe, nem pulei você não, cara. Tá aqui, ó, Gafisa aqui, tranquilão. Bom, vamos lá. Depois de Gafisa, veio o Sandro Figueiredo perguntando sobre Grupo Mateus, GMAT3. Inclusive, o grande Grupo Mateus, né, que eu entrevistei a Paula Mello, lá da GTI, na última semana, no Top News, e ela me falou que o GMAT3 aí, né, Grupo Mateus pode ser aí um outsider nessa briga dos hipermercados, né, supermercados aí, né, que tem Pão de Açúcar, que tem Carrefour, todo mundo brigando entre si ali. E eu adorei, inclusive, o Guga, que você falou que as pessoas não podem ser prepotentes ali com Gafisa. Inclusive tem uma frase de um filósofo sensacional. Aí eu te pergunto, Guga, qual que é o inimigo do bom? Guga? O inimigo do bom? O inimigo do bom. Boa pergunta. O inimigo do bom... É o melhor. O inimigo do bom é o melhor. Exatamente. A gente não pode ser... Eu ia falar o ótimo. Tá vendo? Tá vendo? Mas você tem uma excelente análise, né? Você sempre tá ali de olho no ponto principal. Bom, Grupo Mateus, do grande Wilson Mateus, um abraço para ele, inclusive. Bom, o que eu estou enxergando aqui no Grupo Mateus, tá? Para mim ainda não está pronto para entrar numa tendência e falar assim, puxa, vamos, um grande rally de alta aqui pela frente. Eu acho que está se estruturando, tá? Me incomoda um pouco a velocidade que se teve da alta, tá? Nesse último momento aqui. Eu acho que tem pouca estrutura de preço, né, para acreditar, olha, vai ganhar força e vai ganhar uma grande tendência de alta daqui para frente. Eu acho que enrola um pouco mais de tempo aqui o mercado, tá? Ele vai ficar aqui ainda abaixo desses R$9, né? Ali entre 8,80 e 8,50 por um período maior de tempo, até que as coisas fiquem um pouquinho mais claras e aí sim a gente possa entrar aí numa tendência mais longa de alta. Eu acho que isso está muito alinhado também com o contexto, né, de todo o mercado. Eu acho que o mercado não está pronto para pegar um rally de alta e subir 30%, 35%, 40%. Né? A gente não está com esse cenário aqui muito claro na nossa frente por enquanto. Tá? Mas depois que tudo isso equilibrar, né, se harmonizar, eu acredito que a gente vai ter espaço para um rally para ir para a região dos R$10,50 em Grupo Mateus. Show de bola, Guga. O Rui das Neves aqui falando que o inimigo do bom pode ser a sogra dele. Que isso, Rui? Trate bem sua sogra. Alô, todos os casados do país, tratem bem vossas sogras, poxa vida. Afinal, elas colocaram no mundo aquela que você mais ama, não é mesmo? Bom, vamos lá. O grande Wagner Stutz perguntando sobre BIF 3, Minerva aí, BIF 3. Inclusive, ô Guga, você gosta de carne? Muito. Muito. Grande fã de carne. Vamos fazer um churrasco. Ontem foi um dia de churrascada lá em casa, né? Ontem, você é do sul, né? Então todo domingo tem churrasco. Mas você fica colocando a carne no molho da cerveja lá? Que tem um amigo sulista que uma vez ele foi fazer a gente foi fazer um churrasco lá em casa, convidei ele. Inclusive um beijo pro grande Bruno. E aí ele pegou, ele falou assim, essa carne tá boa, só que ficaria melhor se colocasse ela de molho num balde de cerveja durante 3 horas para depois colocar, que isso fica sensacional. Eu e meu pai, a gente quase mandou o Bruno para fora de casa. Afinal, seria um crime absurdo, né, desperdiçar cerveja. Mas eu ia te perguntar se o gosto realmente é diferente, ou se é um hábito, né, do sul, uma tradição. Não é um hábito. Mas existe tem gente que faz. Então, um beijo a todos aí. Não façam com a minha cerveja, que tá tudo certo. Ô, Guga, manda bala aí. Legal. Olha que interessante, né? Esse comportamento aqui do mercado, óbvio que guardadas as proporções, a amplitude do mercado, né, que é o que eu acho que é mais interessante aqui, que eu comentei, né? Até mesmo a intensidade dos movimentos de alta são importantes, porque o mercado que vai subindo em linha reta,
e depois ele vai perdendo, de certa forma, a intensidade, a força da tendência, acaba que começa a gerar uma fragilidade muito grande nessa tendência. E aí uma correção, né, ela tende a ser muito intensa, porque os participantes eles acabam que vão se envolvendo naquela atmosfera de valorização e perdem um pouco o critério, né, estratégico para tomada de decisão. Então acaba que não tem nenhum grande player estratégico em um determinado momento. E aí quando começa a correção do mercado, né, ele não tem essa memória para ele se fixar. Então olha, por exemplo, aqui o movimento de Minerva. Né? O mercado ele valorizou aqui em 25 dias 46%. Poxa, todo mundo que surfa essa onda fica com uma narrativa muito forte, né? Porque tu quer ter uma justificativa. Pô, se esse ativo está subindo 46% em 25 pregões, tem algo muito forte, né, para, vamos assim dizer, dar sustento para essa variação. Né? A gente viu aí alguns outros ativos que passaram por processos semelhantes, outros até mais intensos. Né? E depois, quando vem a correção, né, por o preço não ter ido devagar, o player, né, tu não tem nenhum player que está muito bem posicionado, está muito forte, que faz, né, de certa forma, sustentar esse preço no meio do caminho. Pelo contrário, movimentos que sobem no vazio, vamos assim dizer, depois também caem na mesma intensidade, na mesma força, porque não tem nenhum player ali para poder se interessar a pegar novamente a cotação ali no meio do caminho. Tá? Então, o que eu estou enxergando aqui em BIF? A mesma coisa, eu preciso entender agora como é que vai ser a próxima movimentação dele de alta. Se a gente vai ter uma movimentação mais arrastada, gastando muito mais tempo do que ele gastou nessa baixa, né? E gastando mais tempo também para subir do que ele gastou nessa última alta. Isso vai mostrar que, poxa, né, o mercado ele encontrou um ponto de equilíbrio ali, e aí a partir dessa movimentação a gente vai poder criar um critério, né, estratégico para onde havendo uma notícia boa, havendo uma evidência boa, havendo um resultado positivo, para onde eu posso imaginar que o mercado vá trabalhar. Né? Então, por hora, eu estou o quê? Com uma grande volatilidade, pontos de referências muito distantes. Ou seja, tomar risco nesse momento, nessa fotografia, não é muito saudável. Né? Tem momentos que eu digo que, poxa, faz sentido, a relação de risco-retorno está muito interessante. Tem momentos que eu tenho que entender que, poxa, ainda não está pronto. Tem que esperar um pouquinho mais de tempo para depois, sim, tomar a posição e conseguir ter critérios, né, de relação de risco-retorno mais interessantes. Show de bola, ô Guga! Olha, já são 6 horas e 31 minutos na área de Brasil, então eu vou pegar aqui a nossa saideira e a grande Rosana Catai perguntando assim, e ficou boa a carne, Rafa? Colocaram na cerveja? A carne ficou excelente, meu pai é um excelente churrasqueiro, eu sou um excelente degustador de carne, eu adoro carne. Só que a gente não colocou na cerveja porque eu também sou um grande degustador de cerveja, também adoro cerveja, logo seria um absurdo, né? E aí aquilo, eu sou filho de mineiro, então a gente não troca um pássaro na mão por 2 voando. Logo, se eu gosto de carne e gosto de cerveja, não vou tentar misturar os dois para tentar achar uma solução melhor ainda, porque aquilo ali também poderia significar que eu estrague as duas coisas, correto? Então a gente não joga no risco. Bom, vamos lá, mas estão todos convidados a um churrasco, caso ou queiram mandar mimos, mandem cerveja aí. O Guga, vamos perguntar aqui sobre Aliança Sonai, por favor. Alço 3, a grande Drogaria Farmácia São Joaquim. Um beijo para a grande Drogaria Farmácia São Joaquim. Mandando aí pra gente, Alço 3, pra gente analisar aí, por favor, Guga. Também um grande período de correção. Eu acredito, olhando agora para Alço 3, tá? O que nós temos aqui de movimentação? Bem interessante. Tá? Tem aqui uma estrutura com uma característica muito interessante que tem uma chance enorme de ser uma estrutura de final de ciclo. Nota como a cotação ela ganhou volatilidade. Tá? A gente veio aqui, essa primeira etapa de queda, né, depois do período de alta, veio até a região de 88,6 e depois essa grande movimentação de baixa, né, em tempo, ela está aqui na região de 1,13. Já começo a perceber aqui pelos indicadores, né, uma certa força potencial para inverter essa tendência. Tá? Então a gente pode ter aqui uma estrutura, né, isso que está aqui na tela, que parece um M, né, seria um M de final de ciclo, uma grande estrutura de correção, né, que iniciou ali no período ali de janeiro, né, final de janeiro de 2020.
Tá? Então, se tu for olhar, tu teve a tendência toda de baixa, toda essa tendência aqui de baixa, depois o mercado que ele tenta continuar aquela tendência, mas ele não faz, ele não muda, né, de patamar o preço. Tá? Se tu for ver aqui o quanto oscilou nessa correção e quanto está oscilando nessas outras correções, essas correções seguintes, né, aquela correção que nós tivemos no início do ano passado, elas não têm mais tanta intensidade, ou seja, tanta variação de preço no mesmo tempo. Tá? Então o tempo para mim é extremamente importante. Tá? Então, toda vez que eu analiso o comportamento de uma empresa, do preço de uma empresa, né, para mim o tempo é uma das questões mais importantes para se analisar, para conseguir enxergar uma tendência, né, se ela tem condições de se manter ou inverter. Então, já tenho aqui sinais de que podemos estar aqui no fundo, né, o mercado já ter terminado aqui o ciclo. Obviamente, né, que o pior dos cenários, caso todo o mercado comece a cair, seria ver Alço 3 vir buscar aqui a região de R$ 15,50, mas qualquer estímulo positivo agora, eu consigo enxergar aqui um rally de alta interessante. Tá? Rally de alta esse que poderia ser algo em torno de voltar ali para R$ 24,25. Show de bola, então, Guga. Bom, já são 6 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Pessoal aqui, todos juntos aqui, né? 147 pessoas assistindo a gente nesse momento. Então, muito obrigado a todos que estão aqui com a gente hoje, principalmente obrigado a você, Guga Almeida, Gustavo Almeida aí, que volta amanhã, né, no Pre-Market, logo cedo. Exatamente, todos os dias pela manhã estou no Pre-Market para trazer para vocês aí o meu cenário, né, para o dia. Hoje, por acaso, foi na vírgula, né, a projeção de alta que a gente tinha para o mercado no dia de hoje. Então não percam amanhã, né, teremos novamente o Pre-Market fazendo aí as projeções para o Ibovespa e respondendo algumas dúvidas de vocês. Excelente, Guga. Bom, então a gente se vê então na semana que vem, né? Eu e você, a gente se vê no Geometria da segunda-feira que vem, se Deus quiser. Na segunda-feira que vem é feriado, a gente precisa ver isso daí, hein? Como é que vai ser? Bom, eu estarei trabalhando provavelmente, então estaremos aqui juntos, vamos ver se tem geometria ou não. Mas, de qualquer forma, todo mundo nos acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Eu volto amanhã no Top News com a grande Débora Oliveira, às 4 horas da tarde, no programa de fechamento do mercado. Obrigado, Guga. A gente se vê semana que vem então, né? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.